gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Pamela Rocha, eu tenho 20 anos, sou estudante de medicina da UFG e hoje eu tô aqui para trazer para vocês como identificar questões fáceis, médias e difíceis baseados em dados. Antes de tudo, quero pedir para que vocês curtam muito esse vídeo e deixem algum comentário, pode ser uma sugestão aí ao final do vídeo, uma crítica, um elogio, qualquer coisa. Mas eu peço, por favor, gente, curte e comenta, é algo tão simples, sabe? Não custa nada pra vocês e me ajuda tanto, incentiva o meu trabalho, me deixa mais motivada pra poder continuar postando conteúdo e trazendo pra vocês, mesmo com tudo o que acontece na minha vida. Faz com que o YouTube entenda que o meu conteúdo é bom e recomende o meu vídeo pra mais pessoas, assim faz com que o meu canal cresça mais, que eu tenha um melhor reconhecimento da plataforma. Então, façam isso por mim, porque me ajuda demais, sabe? Deixa o like aí, deixa um comentário também e, além de tudo, eu sempre tento responder todos os comentários e eu sempre curto todos os comentários, eu sempre tento ler todos. Então faz isso daí porque me ajuda demais e não custa nada. Antes de tudo, eu preciso cumprimentá-los com a minha vinheta, né? Estudantes de todo o Brasil, olá! Então, gente, o Enem é uma caixinha de mistérios que a gente não sabe muita coisa. A gente sabe, por exemplo, que na teoria, por causa do TRI, né, da teoria de resposta ao item, a gente tem que acertar questões fáceis, porque é melhor errar questão difícil do que questão fácil, que a nota é baseada nisso, mas muitas coisas a gente não sabe exatamente, como, por exemplo, como a nota é formulada e quais são, né, literalmente, o Enem não fala pra gente, ó, as questões assim assados são fáceis, essas questões são difíceis, essas outras questões são médias. A gente não sabe, a gente tem que deduzir, né? Então, é muito complexo saber isso, identificar, mas eu fiz uma análise ano passado com uma plataforma. Ano passado eu fiz cursinho e o material que a gente usava é o Sistema Aritsá, o SAS. E assim, é um material muito bom, tem muitas coisas, e uma das vantagens, digamos assim, que esse material tem é o seguinte: você faz simulados ao longo do ano, vários simulados, se eu não me engano é um simulado por mês, com questões exclusivas do SAS, que são questões bem semelhantes ao do Enem, inclusive, e ele te mostra muitas coisas, análises, sabe? E uma das coisas que a plataforma traz pra você é, de acordo com cada questão, quantas pessoas acertaram e quantas pessoas erraram. E isso é muito bom porque, pelo menos ano passado, quando eu fazia, a média de alunos que fazia o simulado, né, no Brasil inteiro, era em torno de 20 mil. Tinha simulado que tinha 21 mil alunos, tinha outro que tinha 19 mil, mas a média ali era de mais ou menos 20 mil alunos. Ou seja, é uma boa comparação, né? Melhor você se comparar dentre 20 mil alunos do que você na sua sala de cursinho com 40, 50 alunos. Então, eu fiz isso e eu percebi uma certa recorrência. E aí eu vim trazer para vocês as questões que eram consideradas fáceis, médias e difíceis, baseadas nos acertos das pessoas. Vamos começar pelas questões fáceis. O primeiro estilo de questão que era considerada fácil, né, que o pessoal acertava muito nos simulados, que eles mostravam lá que geralmente tinha taxa de acerto acima de 75%, 80%, eram questões com imagens. E eu já falei isso daqui pra vocês uma vez, tem uma explicação lógica, né, por trás disso, é que questões com imagem, normalmente elas não cobram um conteúdo muito denso, você não precisa saber de muita coisa, normalmente cobra mais uma interpretação. E além do mais, são questões rápidas de serem feitas. Então, assim, você tem que pensar que o que é fácil pra você não é fácil pra outra pessoa. E o que é difícil pra você não é difícil pra outra pessoa. Você tem que pensar que o que é difícil vai ser aquela questão que a maioria do Brasil vai errar. Aquela questão fácil é a questão que a maioria do Brasil vai acertar. Isso, normalmente, as questões do início da prova tinham uma taxa de acerto um pouco maior do que as do final da prova, porque muitas pessoas, sabe, simplesmente começam desde a primeira questão e vão fazendo a prova. Não tem isso de ir pulando questão ou de ir fazendo de acordo com o que sabe. Não, ele simplesmente pega a primeira questão e vai à última. Não tem estratégia de prova, né? E aí, como a pessoa lia as primeiras questões e provavelmente não dava tempo de ler as últimas e precisava chutar, como isso era muito recorrente, o que acontecia? Normalmente as questões do início da prova eram consideradas mais fáceis, digamos assim. Eu não vou falar que são todas fáceis, mas eu tô falando assim, em relação às últimas, né? Elas tinham uma taxa de acerto um pouco maior do que as últimas. E já fica aí uma observação pra vocês. Mas enfim, não era isso que eu tava querendo dizer. O que acontece? As questões de imagens, elas são mais rapidinhas de serem feitas. Então aquela pessoa que tá ali com o tempo acabando, ela não vai ler uma questão que tem um textão gigante. Às vezes a questão pode ser extremamente fácil, mas ela não vai ler aquela página inteira, sabe? Porque
E se for difícil, além dela perder todo o tempo lendo, ela ainda vai, sabe, ainda vai ser uma questão difícil que ela não vai conseguir resolver. Então, provavelmente ela vai ter que chutar aquela questão e vai errar. Então, questões com imagens são consideradas fáceis. E já pegando o gancho dessa questão aí do tamanho da questão, normalmente questões que eram mais curtinhas, que tinham textos pequenos, elas eram consideradas mais fáceis também, elas tinham uma maior taxa de acertos nos simulados. Era uma coisa que eu percebia. E eu acho que tá literalmente ligada aí à questão do tempo, né? De que se a pessoa tiver sem tempo, ela vai preferir fazer as questões mais curtinhas do que as questões maiores. A pessoa normalmente iria chutar aquela questão longa e iria errar, e mesmo que fosse uma questão fácil, né, na teoria, é como muitas pessoas iriam errar porque iriam chutar, a questão iria ser considerada difícil. Então eu sei que é um pouco complexo, mas é isso. Normalmente questões curtas são consideradas mais fáceis. Em exatas, questões que cobravam apenas uma conta, mais ou menos, eram consideradas questões fáceis. Como assim questões que precisavam de apenas uma conta? Era assim, uma questão que bastava você fazer uma conversão de valores, ou então uma questão de química que você precisava só fazer um balanceamento ali na equação e responder alguma coisa, sabe? Não eram questões muito difíceis. Ou então uma questão de física que era só você aplicar a teoria da energia cinética e pronto, você já tinha o resultado. Normalmente essas questões que envolvia só uma regrinha de 3, uma conversão de valores, apenas aplicar uma fórmula só, elas eram questões que tinham uma maior taxa de acertos, porque além delas serem mais rápidas de fazerem, né, as pessoas quando estavam ali fazendo, não ia ter aquele tanto de conta e ter maior chance dela se embananar ali no meio da resolução, acabar errando ou então interpretando alguma coisa errada. Então, normalmente, questões de exatas, né, com um cálculo só, quando eu falo um cálculo, eu já exemplifiquei pra vocês, eram consideradas questões mais fáceis. E por último, questões que eram mais interpretação do que conteúdo. Existiam algumas questões que, assim, você não precisava de ter conteúdo pra saber aquela questão. A questão te dava um textinho, você simplesmente lia, interpretava o texto e respondia. Essas questões normalmente tinham uma taxa de acerto maior, porque não dependia da pessoa lembrar sobre a data de um governo específico do Brasil ou dela lembrar do tipo de solo que tem na Caatinga, sabe? Ela lê o texto, entendeu o que o texto estava falando e marcar a alternativa. Essas questões tinham mais quantidade de acerto. Vamos para as questões difíceis. Obviamente, primeiramente, né, eram as questões longas, como eu expliquei aqui para vocês, mesmo que elas tivessem um conteúdo fácil, por questão de muitas pessoas terem que chutar por causa do tempo, elas eram consideradas difíceis e tinham uma baixa porcentagem de acertos nos simulados. Obviamente, se as questões que tinham apenas uma conta eram consideradas fáceis, a que tinha mais do que isso, né, bem mais inclusive, elas eram consideradas difíceis. Então, por exemplo, aquela questão de matemática que você... Por exemplo, ele te dá uma tabelinha e aí você tem que converter da libra pro euro, do euro pro dólar, do dólar pro real, fazer várias conversões, ou então aquelas questões que você precisava usar a fórmula e ainda fazer regrinha de 3, e assim, que eram contas maiores, sabe? Eram consideradas questões mais difíceis, questões que precisavam de uma maior concentração para você não errar nada ao longo da resolução, questões que tinham mesmo uma resolução maior. E por último, questões que eram consideradas difíceis também eram questões com assuntos relacionados aos conteúdos dados no final do ano. Então, por exemplo, uma coisa que eu percebia é que quando caía eletromagnetismo na prova, o pessoal errava muito, porque assim, você concorda comigo que as pessoas que não dominaram o básico não vão saber o que é mais avançado? Então, por exemplo, a pessoa que sabe mais ou menos circuito elétrico, por exemplo, circuito simples, ela até pode acertar uma questão de circuito simples, se ela der sorte ou se ela lembrar ali da teoria. Mas se ela souber mais ou menos circuito simples e tem uma chance de acertar mais ou menos, né, circuito simples, ela provavelmente não vai saber resolver circuitos mais avançados, com resistores, capacitores, então eram questões consideradas mais difíceis. E por último, eu nem iria falar sobre questões médias, né, porque eu acho que determinar os polos, os extremos é mais fácil. Mas um tipo de questão que me surpreendeu foram gráficos. Normalmente tinha uma taxa média de acerto, assim. O que me assustou muito, porque eu tinha facilidade com gráficos, sabe? E eu achava que seria assim com o pessoal também, porque normalmente questões com gráficos, assim, que você tem que analisar alguma coisa, é literalmente você olhar, interpretar, analisar. Só que eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade com interpretação de gráfico.
E quando eu olhava lá a taxa de acerto das questões de gráfico, questões que eu imaginava que teria cerca de 80 e poucos por cento de acerto, tinha 50% de acertos, 60% de acertos. Não eram questões que eram fáceis, sabe? E isso porque o pessoal realmente tem muita dificuldade em interpretar gráficos. Então, assim, entre uma questão curtinha simples e uma questão de gráfico, prefiro fazer a curtinha simples porque ela provavelmente vai ter uma taxa de acerto maior. Bem, gente, era isso que eu queria falar pra vocês. Eu espero ter ajudado. Todas essas informações que eu trouxe aqui pra vocês, como eu disse, foram baseadas em um ano de análise de todos os simulados que eu fiz do Sistema Aredissá, comparando todas as notas de mais de 20 mil alunos no Brasil inteiro. Então eu acho que não tenha um desvio muito grande, assim, de, por exemplo, do que é considerado fácil, do que é considerado médio, do que é considerado difícil no Brasil. Eu acho que fica dentro disso mesmo. Espero ter ajudado. Como eu disse, eu espero que vocês tenham deixado o like aqui no vídeo, comentado. Me siga lá no Estudigram, que eu deixo muitas dicas lá, mais do que aqui no YouTube, é @vestibuleiros. E o meu Instagram, pessoal, eu estou voltando ele pra medicina, então me siga lá também se você tem interesse em saber mais sobre a medicina, a faculdade, enfim. É @_Pamela Rocha. Um beijo e tchau!